Jornal Candeia. Olá, internauta, a reportagem do Jornal Candeia está hoje aqui no cartório da 19ª Zona Eleitoral, que engloba os municípios de Bariri e Itaju. Nós vamos conversar com o chefe do cartório, Leonardo Araújo de Oliveira, tirar algumas dúvidas, principalmente em relação ao pleito desse domingo, uma questão da pandemia e mudando bastante essas medidas sanitárias que serão tomadas em relação ao pleito. Leonardo, tudo bem? Muito obrigado por atender a reportagem do Jornal Candeia. Como que estão aí os últimos preparativos para esse momento importante da democracia, que é a eleição de domingo? Boa tarde, boa tarde aos seus ouvintes, aos internautas. Os preparativos estão a todo vapor. Como você pode perceber, já na entrada do cartório, você vê que o início do caos ele já inicia também na entrada. A gente está fazendo toda a separação de material nesse momento, visando justamente minimizar ou mitigar todos esses efeitos da pandemia. O que eu tenho dito e tenho procurado tranquilizar os mesários nas reuniões que fizemos é de que nós não queremos que a eleição seja um marco de disseminação de uma segunda onda, enfim, em massa de Covid. Pelo contrário, eu particularmente estou muito seguro de todas as medidas sanitárias que têm sido adotadas, porque elas são indicadas por um corpo altamente especializado. Isso traz uma tranquilidade e faz com que o eleitor também possa ter a segurança de que não vai ser na eleição que ele vai se contaminar. Você comentou, Leonardo, na entrada, inclusive nós, assim que nós chegamos aqui no cartório para essa entrevista, nós vimos já alguns kits ali de álcool gel, de máscara. Como que vai ser utilizado isso aí no domingo? Como você pôde perceber, vai haver uma distribuição massiva dentro da necessidade de cada sessão eleitoral. Então, há kits individuais para cada mesário, naturalmente, e há também um kit disponibilizado para o eleitor. Então, todo o processo de higienização ele vai ser observado e vai haver mecanismo para que ele seja realizado. Essa distribuição ela vai ocorrer não apenas entre os mesários, mas também vai haver para o próprio eleitor higienizar assim que entrar na sessão eleitoral. A questão da máscara, eventualmente, a pessoa esquece de levar de casa. Como que vai ser a atitude da Justiça Eleitoral em relação a essas pessoas? Alci, atendendo recomendações sanitárias, a orientação é de que ele sequer vai poder passar pelo portão. Então, nós orientamos os mesários, a polícia também foi orientada nesse sentido, e tendo em vista esse momento de exceção, tendo em vista toda a preocupação sanitária que envolve esse delicado momento, ele vai ser impedido de entrar. Pelo menos foi essa a orientação que nós passamos e isso certamente será observado. O ideal, então, seria que se a pessoa eventualmente esquecer, ela voltar para casa ou no veículo, se ela tiver de carro, e pegue a máscara e volte para o local de votação. Sim, é evidente que o que eu acabei de dizer se refere à grande maioria das situações, à generalidade das situações. Extraordinariamente, podem ocorrer situações que eu não consigo descrever para você agora, que podem mitigar esse rigor, mas, como regra geral, o eleitor ele tem que trazer a máscara de casa. Em relação às filas, Leonardo, a gente sabe que tradicionalmente, eu acho que não só Bariri, mas acho que todos os municípios do país, há uma grande concentração de eleitores no período da manhã. Como promover esse distanciamento, principalmente nas filas, nas sessões? Alci, para remediar essa situação, nós teremos marcas identificadoras. Tá? Então, vai haver marca de distanciamento de no mínimo 1 metro, antes mesmo de ingressar na sessão eleitoral. Então, nas filas, os eleitores serão orientados a permanecerem na marca de distanciamento e dentro da sessão também teremos identificação de distanciamento em relação aos mesários e ao próprio fluxo que ele vai fazer dentro da sala de votação. Uma recomendação também, a gente até tem acompanhado pela televisão, é que cada pessoa leve a sua caneta para fazer a assinatura ali do caderno de votação, é isso? Sim, isso é o ideal, É evidente que lá vai haver caneta e, para o caso do eleitor que não levou, vai haver álcool também para higienizar. Agora, nós recomendamos fortemente que o eleitor ele saia de casa com a sua caneta.
Uma outra questão, Leonardo, já foi, até a gente trabalhou esse assunto, houve uma antecipação do início da votação das 8 para 7 horas da manhã, para atender principalmente os idosos. Isso é uma preferência da votação ou realmente aquele horário das 7 às 10 é específico para esse público? O cumprimento dessa regra, Alci, vai depender muito da consciência cívica dos eleitores. Não é uma determinação, não é proibido que o eleitor que não esteja nessa faixa de idade vote, mas preferencialmente os idosos votarão nesse período. Então a gente espera que haja sim uma consciência por parte do eleitorado que não se enquadra nesse perfil e que deixe, de certo modo, até com uma exclusividade para essas pessoas, para os idosos, em especial pela situação delicada que eles passam por serem parte de um grupo de risco. Né? Eles vão chegar a assumir locais à frente da fila, assim que chegarem, caso haja alguma fila? Alci, o sentido de ser preferencial é exatamente esse, deles não esperarem na fila, deles serem atendidos com preferência aos demais, ainda que eles cheguem depois. Então, nós recomendamos que isso seja observado, nós passamos isso em todas as reuniões. Então, imagino que nós não teremos problema com relação a essa questão do horário. A questão sanitária, a gente teria algum outro assunto para a gente mudar um pouco o foco da entrevista? Teria relacionado à justificativa. Nós sugerimos que o eleitor ele procure o cartório eleitoral num prazo de até 60 dias, ou se ele estiver mais habituado ou munido de tecnologia, ele pode justificar pela internet ou pelo próprio aplicativo da Justiça Eleitoral o e-título. Na internet, basta que você digite justifica, o próprio site vai orientar o que você deve fazer, o upload do documento, e você faz pela internet por meio dessa aplicação da Justiça Eleitoral chamada Justifica. Também pelo e-título. Então, diante desse contexto de facilitação, Alci, de mecanismos de justificativa, não parece razoável que haja uma procura nos locais de votação, o que pode gerar um pouco mais de aglomeração. E por essa razão, a orientação que nós passamos foi no sentido de que as justificativas não fossem recebidas lá. Você está se referindo à pessoa que esteja, por exemplo, em Bariri, que tem o título eleitoral em outro local de votação? Sim, para ele em especial, aquele que está fora do seu domicílio eleitoral. Então, ele tem alternativas que substituem com perfeição a ida a uma sessão e a um local de votação. É por essa razão que nós orientamos ele a fazer pelo e-título, caso ele tenha feito biometria, ou mesmo pela internet por meio dessa aplicação chamada Justifica. Leonardo, a gente até acompanhou pela televisão também a pessoa que estiver com febre, suspeita de Covid, para ela não ir votar. Nesses casos, qual vai ser o procedimento depois para essa pessoa poder justificar? Eu posso te responder com uma orientação do procedimento a ser observado. Nessas situações, ou em qualquer situação de justificativa, além da alegação, é necessário que haja a comprovação daquela alegação. Infelizmente, nós recebemos inúmeras justificativas em eleições pretéritas e que só vem acompanhada de um texto corrido com a alegação de que não estava por isso, por aquilo outro. Então fica muito difícil dar andamento a pedidos dessa natureza quando eles vêm desacompanhados de algum documento que comprove de fato aquilo que foi alegado. Então a gente sugere e orienta que o eleitor, ao lado da alegação dele, ele junte algum documento comprobatório. Pode ser uma guia, um atestado médico, enfim, qualquer documento que seja hábil para mostrar, para comprovar essa situação. A questão da biometria não vai ser aplicada esse ano por conta da pandemia? Sim, por conta da pandemia. Uma das questões que inicialmente foi debatida na alta cúpula da Justiça Eleitoral foi exatamente essa, né? Então, seria uma preocupação a mais, aquele contato, aquele toque físico no hardware, no leitor de biometria, que poderia gerar uma eventual disseminação. Então, não vai haver. Pessoa que não votou nas últimas eleições, ela pode votar agora? Como que a Justiça trabalha nesses casos? Imagino até que a pandemia não tenha afetado nada em relação a isso, né, Leonardo? Não, é sempre bom esclarecer se a situação daquele que não votou, a situação daquele que está cancelado e a situação daquele que está cancelado em razão de não comparecimento à biometria obrigatória.
Então, vamos por partes. O fato de não votar numa eleição não implica a automática suspensão dos direitos políticos. Ele pode votar normalmente, salvo se a ausência à votação for por 3 vezes consecutivas. Então, para facilitar a explicação, se você vota alternadamente em uma eleição, ou seja, você vota a próxima você deixa de votar, volta, enfim, você pode votar normalmente, você vai estar em débito com a Justiça Eleitoral, você vai ter pendências de votação e multa para recolher, mas isso não impede que você vote. Então, muita gente confunde isso. Olha, eu não votei, vou poder votar. Claro, vai ficar uma pendência, vai ficar um registro de ausência não justificada da eleição, mas isso não impede. O impeditivo é você deixar de votar por 3 eleições consecutivas, porque aí sim o seu título vai ser cancelado. Sobre o cancelamento, eu queria deixar bem clara essa divisão. Se o eleitor que está assistindo esse vídeo agora, ele está cancelado por qualquer motivo, esse pode ser uma ausência por 3 vezes consecutivas à eleição, ele não vai conseguir votar. Agora, se a razão do cancelamento dele foi o não comparecimento à biometria, ele vai votar normalmente. O TSE deliberou recentemente, no início da pandemia, que aqueles que não compareceram e tiveram os seus títulos cancelados em razão do não comparecimento à biometria, eles teriam esse cancelamento suspenso para poder participar da eleição. Então, ao eleitor que ouve, se você teve o seu título cancelado, se você não compareceu à biometria, você vai esse ano votar normalmente. Leonardo, a questão do remanejamento de alguns eleitores, né? 5 escolas de Bariri, as maiores escolas, né? E também uma escola de Itaju. Isso vai ser informado para a pessoa, porque tem um lado positivo de o remanejamento não ser de uma escola para outra. Como que vai ser comunicado isso no dia lá para a pessoa que ela não vai votar naquela sessão dela? Alci, para além de toda a divulgação que nós fizemos, e quando eu conjugo nessa pessoa, eu me refiro à Justiça Eleitoral e ao Jornal Candeia, que gentilmente fez essa publicação, para além dessas publicações, nós encaminharemos relações de eleitores transferidos para cada sessão eleitoral. Então, ele vai poder verificar a situação dele na própria escola, no próprio site e na página do jornal, e também teremos um apoio logístico com as mesmas relações para orientar o eleitor, especificamente daquelas sessões que foram temporariamente suspensas, para indicarem o local de votação deles. Bem tranquilo, então, né? Sim. Questão da logística de votação, assim, isso é um trabalho mais interno de vocês. Quando que vocês já alimentaram as urnas com as informações dos candidatos? Quando que as urnas serão levadas para os locais? E quais as parcerias que a Justiça Eleitoral está contando para a realização desse trabalho, Leonardo? Alci, eu costumo dizer que para que você leve aproximadamente 5 segundos para registrar um voto, 5 a 10 segundos, a depender da pessoa, existe um trabalho absurdo por trás disso. As parcerias são as maiores possíveis. Com o Executivo Municipal, nós tivemos a requisição de conduções. Com o Legislativo, nós tivemos a cessão dos locais para as reuniões. Todas as nossas reuniões foram feitas no plenário da Câmara. Com a Polícia Militar, todo o aparato de segurança. Enfim, as parcerias são as mais amplas possíveis e, como você havia falado, a logística ela vai se iniciar aqui. Existe um problema de efetivo policial que impede que nós montemos essas sessões de votação em dias antes. Normalmente, isso na grande maioria das zonas e dos municípios, toda a sessão eleitoral é preparada na sexta-feira. Só que para que isso seja possível, é necessário que haja ronda permanente, 24 horas, da Polícia Militar. E em conversa com um comandante da polícia, nós nos sensibilizamos à realidade. Ele falou da prática impossibilidade disso. São 8 locais em Bariri de votação. São 8 locais e o comando da Polícia Militar daqui também é responsável por Itaju e, salvo engano, por outros municípios. São 5 municípios ao todo que fazem parte da 3ª companhia. Então, isso torna praticamente impossível fazer esse tipo de procedimento.
sob pena de inviabilizar a proteção e a segurança da eleição em outro lugar. Diante disso, a gente faz o envio da urna logo cedo pela manhã, tendo em vista também o porte das escolas, que ainda não é tão grande, o número de sessões que não é tão grande, ainda é possível fazer a contento esse tipo de distribuição no dia da eleição. No dia da eleição, boca de urna, distribuição de santinho, totalmente proibidos. Totalmente proibidos. Alguma denúncia? Como que a pessoa faz? Na própria escola? Procura o cartório? Tem algum telefone? Alci, na própria escola, você tem um apoio logístico que funciona como um elo entre o eleitor, os mesários e o cartório. Então, eles vão estar à disposição e podem receber a semelhança do próprio Ministério Público. Ele também é a autoridade responsável por receber esse tipo de denúncia, e muitas das quais chegam aqui e a gente encaminha para o Ministério Público. Então, todos os envolvidos no pleito, eles estão aptos para receber, e certamente a gente vai dar o andamento mais adequado possível para qualquer tipo de denúncia dessa ordem. O histórico de Bariri é bem tranquilo em relação a isso, né, Léo? Você já faz várias eleições que você atua, é tranquilo isso, né? Sim, é tranquilo. As denúncias, elas ocorrem aos montes, mas o grande problema e o grande entrave do processamento e do andamento dessas denúncias reside na ausência de comprovação. Boa parte das ligações que a gente recebe, ou mesmo dos eleitores que vêm aqui fazer algum tipo de comunicado, vem sem nenhum tipo de comprovação, sem nenhum tipo de registro. Hoje é tão fácil, você tem uma câmera, você tem um celular, é possível você captar esse tipo de infração. Então, sempre existiu, as comunicações, elas sempre existiram, vão existir nessa eleição, mas a dificuldade de dar andamento e estabelecer algum tipo de punição a isso reside mesmo no campo da prova. A questão acho que muita gente está nos acompanhando agora, a questão diferentemente dos Estados Unidos, né? Estão contando até hoje lá, nós temos uma tradição com o ingresso das urnas eletrônicas de ter um resultado muito rápido. Com que expectativa que vocês trabalham de já informar a prefeito e vice-eleitos e também os vereadores? Alci, falando na eleição americana e pegando um gancho na sua fala, é um momento que eu aproveito para brincar com os meus amigos que são entusiastas da eleição de cédula e repudiam a segurança da urna eletrônica. Eu costumo dizer que se fosse adotado nos Estados Unidos, o resultado já teria sido totalizado há muito tempo. A gente trabalha com um prazo de aproximadamente 30 a 40 minutos, porque como nós mudamos a sistemática de entrega dos resultados pela mídia, isso permite com que a gente consiga fazer uma totalização mais rápida, fugindo de um grande fluxo de informações que vai para um único banco de dados. Então, normalmente, a gente consegue essas mídias antes mesmo da urna eletrônica. A urna eletrônica ela também vem para o cartório, porque lá tem mais 2 unidades de armazenamento, para uma eventual falha na transmissão ou na gravação da mídia. Então, com essa celeridade no envio da mídia com o resultado, a gente em aproximadamente 30 ou 40 minutos tem o resultado oficial. Só para eu entender, antes da vinda da urna eletrônica vem um cartão de memória, é isso? Sim, essa mídia que eu faço referência é uma espécie de cartão de memória. Ele tem uma entrada USB, é como se fosse um pendrive. Essa mídia de resultado ela é acoplada na urna com a única finalidade de registrar os votos daquela sessão. E essa mídia ela só é acionada quando do encerramento da votação. Então, encerrou a votação, tudo que foi registrado na memória interna da urna eletrônica é copiado para essa mídia e ela é encaminhada antes mesmo da urna. Isso permite que a gente tenha um ganho de tempo absurdo, porque em outras eleições que nós não fazíamos isso, ou seja, nós já tínhamos feito todo o envio, o arquivo já tinha sido todo lido, entregue, mas não tinha sido processado na Justiça Eleitoral, em especial no banco de dados do TSE. Então, terminávamos aproximadamente nosso trabalho de envio por volta das 6 horas, 6 e pouquinho, ficava aqui até 8, 9, 10 horas esperando só o processamento daquele dado. Esse que vai ser o ganho de tempo, então. O ganho de tempo. Eu acredito que com a evolução tecnológica também,
dos servidores, dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, não se demore tanto assim, mesmo para quem perdeu, né, esse tempo inicial. Mas a nossa ideia mesmo, respondendo a sua pergunta, é de que em 30, 40 minutos, se não ocorrer nada extraordinário, tá? Aqui. Você tem que totalizar todas as urnas, né? Exato. Então, se não acontecer nada de extraordinário, se acontecer o que normalmente vem acontecendo, provavelmente umas 5h40, 5h45, a gente já tem o resultado oficial e já se saiba quem é o vencedor. Leonardo, a gente sabe também, só aproveitar o gancho dessa questão, para prefeito o mais votado, para vereador a eleição é outra, né? E agora teve uma mudança com o fim das coligações, quer dizer, cada partido vai disputar internamente. Mas o programa que vocês utilizam tem todo essa programação já para fazer esse cálculo automaticamente. Sim, esse cálculo ele não é complexo, tá? Ou seja, é um cálculo relativamente simples, mas visando facilitar e otimizar mesmo o resultado e evitar a possibilidade de falha humana também. O próprio sistema se encarrega de fazer toda essa redistribuição, né? Então é feito o cálculo do quociente eleitoral, o cálculo do quociente partidário e o cálculo de quantas vagas cada partido vai assumir diante daquele contexto de votos. Então é tudo feito automaticamente, isso elimina de nós a possibilidade de um erro humano. Muito embora seja simples, um eventual cálculo, quanto mais se automatizar, mais você elimina a possibilidade de falha humana. E nesse ponto eu acho que é extremamente positivo. Queria agradecer muito a sua gentileza. A gente sabe da correria, por causa da pandemia, os prazos ficaram muito mais curtos para todo mundo, inclusive para a Justiça Eleitoral. A gente está divulgando no Jornal Candeia já faz várias semanas já, há várias ações assim, seja fazendo busca no site do TSE, em contato aqui com o Leonardo, e a gente vê a dedicação que eles têm aqui para, como ele disse agora há pouco, né? A pessoa chega lá, 10, 15 segundos, queria que o eleitor soubesse o trabalho que é para que você chegue lá, tenha o candidato ali na hora da votação, depois a totalização, o trabalho que é feito aqui para que você exercite o seu direito à cidadania. E agradecer mais uma vez, Leonardo, se você tiver alguma questão a complementar, fique à vontade também. Eu não tenho a complementar, eu tenho a responder, que ficou perdida no meio da fala. Você perguntou sobre as urnas, quando foi preparada, quando não foi, e a gente acabou passando batido por isso. Elas já estão preparadas, é uma cerimônia pública, ou seja, ela ocorreu na sexta e no sábado. Um pedaço da segunda-feira também foi necessário, quando nós fizemos os testes. Então, depois, se você quiser sair daqui e dar uma olhada, todas elas já estão devidamente carregadas com os dados oficiais, devidamente lacradas, elas estão preparadas para funcionar no próximo dia 15, a partir das 7 da manhã. Então, falamos aqui diretamente do cartório da 19ª Zona Eleitoral, né? Engloba os municípios de Bariri e Itaju. Tomara que você, internauta, tenha podido tirar várias dúvidas em relação ao pleito desse ano, com esse diferencial da pandemia, inclusive tanto o Leonardo quanto eu e a Giovana aqui fazendo o trabalho técnico, estamos usando a máscara. Um abraço e até a próxima. Jornal Candeia. Jornal Candeia, há 48 anos, a palavra a serviço da verdade e do bem. Jornal Candeia. Informação na sua vida.